Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas: Filho de Amitai, aproveite-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a sua maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Querido, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Eu quero começar dizendo que Deus é aquele que faz a sua vontade. Deus é aquele que nos ordena. Deus é aquele que manda que nós venhamos falar. Eu quero começar logo, querido, dizendo para você que essa é uma história de Jonas. A história de Jonas, aquele que foi comido pela baleia, pelo grande peixe. E é interessante, querido, que aqui eu entendo e ouço a voz de Deus dizendo: Filho, vai e faz a minha vontade. Deus estava dizendo para Jonas, Deus tinha falado para Jonas: olha, Jonas, vai até Nínive e fala para eles que eles estão fazendo maldade. Sabe, querido, uma coisa nós precisamos entender: nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir ao Senhor e nós precisamos também obedecer a Deus. Deus determinou que Jonas fosse até a cidade de Nínive para que ele fosse fazer o quê? Pregar a sua palavra, porque aquela cidade estava fazendo coisas erradas, aquela cidade estava fazendo coisas terríveis, e Deus levanta Jonas e manda com que ele vá até aquela cidade. Para encurtar a história, é interessante que Jonas, querido, ele não vai. Ele sabia que Nínive era uma cidade pecadora, era uma cidade que fazia coisas horríveis, e ele não foi. Quando nós não obedecemos a voz de Deus, entenda, querido, nós sofremos consequências. Quando nós não ouvimos o chamado de Deus, vem consequências sobre as nossas vidas. O que aconteceu na vida de Jonas foi que ele não aceitou o chamado que Deus tinha feito para ele, a ordem que Deus tinha dado. Ele não obedeceu a Deus. E qual é a palavra que fica de reflexão para mim e para você? Nós precisamos obedecer a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, porque quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não somos obedientes a Deus, as consequências elas vêm. E é interessante, querido, que as consequências aqui ela vem sobre a vida de Jonas sobre uma maneira interessante. A Bíblia diz que em vez de ele ir para Nínive, ele pega um navio e vai para outro lugar. Só que quando esse navio ele sai, começa a dar uma tempestade, o mar começa a ficar revolto e o navio fica a ponto de afundar. E eles começaram a ficar preocupados: o que está acontecendo aqui? Na verdade era Jonas que estava se escondendo ali no navio. Deus tinha mandado ele para outro canto e ele foi para outro canto. Então, querido, que nós possamos obedecer a voz de Deus, que nós não podemos ser como Jonas. Jonas não obedeceu, e é interessante que por causa da desobediência de Jonas, muitas pessoas iam morrendo por causa da sua causa, por a sua causa. Mas Deus quer nos falar nesse momento: ouça a minha voz, me obedeçam. Deus quer que eu e você venhamos o obedecer. Jonas não fez isso, e quando ele entra naquele navio, o navio quase afunda. Foi preciso ele ser jogado fora, foi preciso ele ser jogado no mar. Ele reconheceu que aquele vento e aquela tempestade estavam passando ali por causa dele, que ele foi desobediente a Deus. E quando eles jogam Jonas no mar, a Bíblia diz que a tempestade ela se acalma, mas a Bíblia diz também que um grande peixe engole Jonas. Sabe, querido, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus, consequências vêm sobre as nossas vidas. É melhor obedecer do que sacrificar, a Bíblia diz.
Então, querido, que você venha obedecer, que você venha ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a Deus, vem bênção sobre as nossas vidas. Agora, quando nós não obedecemos, nós temos que ter cuidado, porque além de vir consequências, nós podemos ser engolidos pelo peixe. Ou seja, ser engolido pelo peixe é nós passarmos por uma situação difícil, de dificuldade, porque nós não ouvimos a voz de Deus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina a ser obediente. Nós queremos Te obedecer. Jonas não obedeceu. Foi por isso que ele pagou um alto preço. Mas que nós, Senhor, venhamos obedecer, Te obedecer. Que nós possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, não a nossa. Jonas preferiu fazer a vontade dele, mas que o nosso desejo, ó Deus, seja fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é soberana. Em nome de Jesus, meu irmão, eu te abençoo agora, declarando a vitória sobre a sua vida. Ouça a voz de Deus, que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar agora, se inscreva no nosso canal. Tem muitas pessoas que ouvem essa mensagem, muitas pessoas que ouvem, mas não se inscrevem. Se inscreva aí no nosso canal, nos ajude a fazer esse canal propagar a palavra de Deus. Ele tem um objetivo, propagar a palavra de Deus. E nós temos crescido, e nós vamos crescer mais, porque essa é a vontade de Deus. Se você deseja, deixe o seu like, o sininho da notificação, que vai ser muito importante para o canal. Se você deseja também uma oração específica de dificuldade, problema, deixe aí nos comentários, que nós vamos ter o prazer de estar orando por você. Eu continuo afirmando, a minha esposa, ela ora todo dia por você que manda a sua mensagem. Em nome de Jesus, quando você for abençoado, comente aí nos comentários e diga: olha, pastor, nós fomos abençoados, Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus nos livrou, Deus nos deu a vitória. Fale isso para nós, em nome de Jesus. Fica com Deus, você é mais que vencedor. Amém.